tudo bem? Não. Entendi isso, boa tarde aí. É... O pessoal é ralado, né? E depois a gente passa uma prova escrita e não sabe por quê, né? Ai, não, bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de algumas aplicações ainda, tá? A gente vai terminar aquela parte de volume, ficou faltando, a gente só apresentou como a gente pode achar aquela formulazinha para a gente calcular o volume por cascas cilíndricas, tá? E hoje a gente vai falar de trabalho e comprimento de arco. Eu vou deixar a pressão exercida por um fluido para a próxima semana, tá bom? Aí na próxima semana a gente fala de pressão, talvez a gente fale de área de sólido de revolução, superfície de revolução, tá? Enfim. Então, como a gente já conversou, vai ter uma questãozinha de volume na prova de vocês e uma questão sobre alguma das aplicações que a gente vai trabalhar hoje, tá? Bom, sobre notas, as notas da segunda avaliação já estão na plataforma, tá bom? Então, dê uma olhada lá nas notas todas, veja se está tudo ok, se tiver algum erro, mandem para o e-mail do projeto, tá? Para que a gente possa verificar o que de errado possa ter acontecido, tá? Mas dê uma verificada, é importante. Não vamos deixar isso só para o final, porque lá no final pode dar ruim, tá? Então é isso, tá? Então vamos lá, vamos para mais uma aula. Oi? Tudo certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai terminar aquela parte de cascas cilíndricas que nós falamos segunda-feira, sobre essa ideia, que é uma ideia em geral que a gente usa para calcular volume de sólidos de revolução rotacionados em torno do eixo Y, tá? Em geral, a gente usa o método do fatiamento dos discos quando a gente rotaciona em torno do eixo X e cascas cilíndricas quando a gente rotaciona em torno do eixo Y. Tá? Mas isso não é regra absoluta. Pode ter, como a gente fez na aula anterior, a gente fez um exemplo com o método do fatiamento rotacionando em torno do eixo Y. Tá? Então, uma habilidade importante nessa aplicação de volumes é que vocês olhem o problema e tentem identificar qual método você vai utilizar, se cascas cilíndricas ou fatiamento, tá? Então, essa é uma habilidade importante. Então, na aula anterior, a gente explicou direitinho como que é esse método, tá? Quando a gente pega uma região como essa, por exemplo, e rotaciona em torno do eixo Y, a gente tem um sólido como esse. Tá? E nesse caso aqui especificamente, é meio difícil a gente fazer pelo método do fatiamento, tentando integrar em relação ao eixo Y, porque dependendo da curva pode ser difícil você expressar a variável x em função da variável y. Tá? Então, daí a gente pode usar essa ideia das cascas cilíndricas, que se dá dessa maneira aqui. Ó. Tá? A gente olha para os subintervalos do intervalo AB, né? Quando a gente faz aquela partição que eu falei. Aí você olha para esses retângulozinhos de base ΔX e altura f de x, tá? Onde x é um ponto em cada subintervalo. E aí a gente vai olhar para essas casquinhas, tá? Para essas cascas cilíndricas ou invólucros cilíndricos, tá bom? E aí a gente encontrou essa definição, tá? O volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região sob a curva y igual a f de x de A até B é dado por essa expressão, tá? Integral de 2π x f de x dx, onde esse A tem que ser menor que B. Ok? Então a gente viu isso aqui na aula anterior e hoje vamos resolver alguns exercícios sobre isso e depois a gente fala de trabalho e comprimento de arco. Isso aqui foi o que eu falei no finalzinho da aula, que é uma maneira da gente lembrar. Caso você esqueça essa expressão, uma maneira meio que lúdica de você lembrar, é pensar que essa casca é como se fosse um paralelepípedo bem fininho, onde a largura dele é o ΔX ou dx. Tá? Então, se você tem um raio desse cilindro bem fininho aqui, um raio X, então o comprimento, quando você faz o corte aqui, estica ele, né? O comprimento desse paralelepípedo vai ser o comprimento
da circunferência aqui, né, de raio X. Então, é 2πx. E a altura é f de x. Então, se eu quero calcular o volume desse paralelepípedo, eu tenho que multiplicar comprimento, largura e altura. Tá? Então, fica assim, ó, comprimento, 2πx, altura, f de x, e espessura, que é a largura, ΔX ou dx. Tá bom? Então, essa é uma maneira da gente lembrar dessa formulazinha. Ok? Bom, então vamos para os exercícios. Primeiro exercício, eu quero determinar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y dessa região, tá? Essa região aí, deixa eu escrever aqui, região S, que é igual a todos os pontos x, y do R2, tá o quê? 1 é menor ou igual que x, que é maior ou igual que 1, que é menor ou igual que 3, e o y está entre 0 e 2x mais 1. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber, precisa entender, que região é essa. Tá bom? Então, essa região S é uma região formada por todos os pontos x e y do R2, que é o plano cartesiano, que a gente já conhece, tá? Vamos desenhar aqui. Tá? Todos os pontos x e y, os pares ordenados, tais que o x tem que estar entre 1 e 3. Então, vou olhar aqui para o eixo das abscissas. Aqui é 1, aqui é 3. Deixa eu desenhar isso maior aqui. Tá? 1 e 3. Então, os valores de x precisam estar compreendidos nessa faixa. Aqui apenas. Tudo bem? E os valores de y? Os valores de y precisam ser maiores que 0, ou seja, para cima do eixo das ordenadas, maiores que 0, ou iguais, tá? E menores ou iguais à reta y, aos números 2x mais 1, ou seja, esse y tem que estar entre o eixo das abscissas e a reta y igual a 2x mais 1. Bom, mas como que é o gráfico dessa reta 2x mais 1? Bom, só me interessa a parte dessa reta 2x mais 1 nessa faixa. Para cá não me interessa, nem para cá nem para lá. Só me interessa aqui nessa faixa. São os valores de x entre 1 e 3. Então eu posso pensar assim, bom, quando x é 1, o y vai ser igual a quanto? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então o y vai ser 3. Então ele vai passar bem aqui assim, ó. Aquela reta tem que passar nesse ponto. Tudo bem? E quando o x é 3, substitui aqui, ó, 2 vezes 3, 6 mais 1. Então o y tem que ser 7. Ele vem bem aqui mais ou menos, ó. Então tem que passar nesse ponto aqui, ó. Tudo bem? Então que reta é essa? A reta é essa aqui, ó. Então qual é a região S que nós estamos querendo rotacionar em torno do eixo Y? É a região onde os valores de x estão entre 1 e 3, estão nessa faixa, e os valores de y estão entre 0 e 2x mais 1. Entre 0 e 2x mais 1. Então, a região é essa daqui, ó. Alguma dúvida? Então, essa é a região que a gente vai girar em torno do eixo Y. Tá? Então, vamos pensar como é que vai ser esse sólido quando nós rotacionarmos essa região 360 graus em torno do eixo Y. Bom, esse ponto ele vem aqui, né? Aqui é 3. Aqui, vai fazer isso aqui também. Tá? Esse camarada aqui vem aqui também. Vem aqui assim. Tá?
E esse aqui, aqui, ele vem aqui assim. Tá bom? Então, a região, o sólido que a gente vai obter, quando a gente rotacionar essa região em torno do eixo Y, vai ser um sólido como esse aí. Essa parte de dentro aqui, obviamente, ela é vazia, tanto aqui em cima quanto esse cilindro aqui, é um cilindro vazado. Tá bom? Alguma dúvida? E o que a gente quer saber é o volume desse sólido. Ok? Como é que a gente faz para calcular o volume desse sólido, então? Pelo método das cascas cilíndricas, obviamente. Então, vamos lembrar como que a gente fez inicialmente, né, na hora da definição. A gente pegou esse intervalo, nós particionamos esse intervalo em N subintervalos de mesmo comprimento, para ficar mais fácil. Tá? E aí nós olhamos para esses retângulozinhos aqui, ó. Olhar para esse retângulo aqui, ó. De base ΔX, esse retângulo aqui, ó. De base ΔX, tá? Eu estou tomando esse retângulo em um certo ponto x entre 1 e 3, vamos considerar que esse ponto aqui é x. Então, eu estou tomando esse retângulo de base ΔX e a altura o quê? Qual é a altura dele? F de x, certo? Vou colocar bem aqui, ó. A altura dele é F de x. E aí eu vou girar esse retângulo em torno do eixo Y, né? Porque quando eu giro essa região, eu giro o retângulo também, obviamente. Então, a cascazinha que vai formar é tipo assim, ó. Só para vocês entenderem o que vai acontecer. Tá? Talvez fique meio poluído o desenho, mas dá para entender. Tá bom? Acho que dá para entender, né? Então, essa cascazinha aqui, ó. Essa parte aqui, que resulta naquela integral, né? Se eu estou tomando essa distância daqui para cá igual a um certo x, esse ponto x aqui, ó. A altura é f de x. Então, o volume desse sólido, como a gente viu, ele vai ser a integral de 2πx f de x dx. Em qual intervalo? A região está meio poluída, mas a região inicialmente estava em qual intervalo? 0 não. De 1 a 3. Está aqui, ó. Os valores de x são esses. Eu estou integrando em relação a x. Então, o intervalo em questão é de 1 a 3. Tudo bem? Então, de 1 a 3. Agora, vamos lá. Fica integral de 1 a 3, de 2π. Esse 2π a gente pode tirar aqui da integral logo, né? 2π vezes a integral de 1 a 3 de x vezes f de x. F de x é a altura desse retângulo. Tudo bem? Então, olha para cá e me diz quem que eu vou substituir ali no lugar do f de x. A altura desse retângulo vai aqui de 0 até aqui. Aqui está o quê? Não é a reta? Qual é a equação dessa reta? 2x mais 1. Isso aqui é y igual a 2x mais 1. É essa daqui, ó. Então, a f de x é essa reta, 2x mais 1. Que você tem que colocar assim entre parênteses, né? dx. Então, esse é o volume aí que a gente está querendo calcular. Tudo bem? Eu estou fazendo essa ilustração aqui, gente, para vocês entenderem o que está acontecendo. Você não precisa ficar fazendo sempre essa ilustração, mas a dica que eu deixo para vocês é, façam. Não com todos os detalhes, mas só para você entender qual que vai ser o tamanho aqui e aqui. Porque dependendo da região que você vai rotacionar, esse f de x aqui ele pode mudar, por exemplo. Tudo bem? Pode não ser, se for uma região entre duas funções. Então, esse f de x vai ser a diferença entre essas duas funções. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá? Bom, mas nesse daqui é só a gente integrar isso daqui. Então, fica 2π vezes, aqui para ficar mais simples, nós aplicamos a distributiva, né? Então, fica 2x ao quadrado mais x dx. Então, esse volume aqui é 2π vezes
uma primitiva de 2x ao quadrado. Primitiva de 2x ao quadrado. 2x ao cubo sobre 3 mais primitiva de x, x ao quadrado sobre 2, isso aqui variando de 1 a 3, tá bom? Isso aqui a gente já sabe calcular, né? Isso aí vai dar volume, vai ser igual a 2π vezes no 3. Isso aqui dá 2/3 vezes 3 ao cubo, mais 3 ao quadrado sobre 2, menos, no 1 fica 2/3, né? Vezes 1 ao cubo dá 2/3, mais, com menos daqui fica menos, meio. Tá bom? Então, esse volume aqui vai ser igual a 2π vezes, aqui eu posso pôr 2/3 em evidência, então fica 3 ao cubo menos 2. 3 ao cubo é 27, 27 menos 2 é 25. Tá? Aqui eu posso pôr meio em evidência, então fica 3 ao quadrado menos 1. Dá 8, né? Muito bem. Tá bom? Então, esse volume aí vai ser 2π vezes 50 sobre 3 mais 4. Tá? 8 por 2, 4. Então, esse volume aqui vai ser 2π vezes 12 com 50, 62 sobre 3. Tá bom? Então, esse volume vai ser 124π sobre 3. Ok? Tudo bem? 124π sobre 3. Eu errei alguma conta ali. Aqui estava dando 52. 25. 8. 50. 12, 62, 124. Vocês encontram algum erro aí? Vocês encontram algum erro aí? Hum, 27. Ah, tá, encontrei. É porque aqui eu coloquei o 2/3 em evidência. Então, quando eu coloco 2/3 em evidência, aqui fica 1 só. Né? Então, fica 27 menos 1. Dá 26. Agora. Então, aqui é 52. Então, aqui é 52 mais 12, 64. Então, aqui é 128. Tá bom? Agora, 128π sobre 3, tá? Belezinha? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, só para vocês enxergarem melhor aqui, esse é o sólido, ó. Quando nós fizermos a rotação daquela região, tá? Beleza. E esse daqui, ó. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada por y igual a 0, y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo, x igual a 0 e x igual a 2. Essa daqui a gente falou na aula anterior, na verdade, né? Que foi a introdução para nós falarmos de cascas cilíndricas, só que a gente não resolveu ela, né? Mas eu mostrei que a região era essa. Esse, tirando o mínimo, né? Mínimo de 3 e 1 dá 3, aí 3 vezes 4, 12. 12 mais 52, 64. Aí 64 vezes 2, 128 sobre 3π, tá? É que eu fiz direto logo, tá? Tá, de nada.
Então, voltando para cá, a região é essa, tá bom? E aí, quando a gente rotacionar, nós vamos obter esse sólido, tá bom? Eu quero o volume desse sólido. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui os dados. É y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo. A região é essa aqui. Vem até aqui no 2. Então, nesse caso aqui, basta você olhar só para quando você fizer a partição de 0 a 2, né? Quando você fizer a partição, você olha só para esse retângulozinho aqui, ó, e ele vai girar com o restante da região. Então vai ser a mesma coisa, olha. Daqui para cá tem um tamanho x, e daqui para cá é a altura f de x do retângulo. Então o volume que a gente está querendo vai ser dado por aquela expressão mesmo, tá? Então vai ser a integral de 0 a 2, de 2πx, f de x. Quem é a f de x? É essa função. A f de x é 2x ao quadrado menos x ao cubo dx. Tudo bem? Então esse volume, ele vai ser igual, esse 2π eu vou tirar da integral, então integral de 0 a 2, aí aqui, ó, x vezes 2x ao quadrado dá 2x ao cubo, menos x vezes x ao cubo dá x à quarta dx. Ok? Então, esse volume vai ser 2π vezes uma primitiva de 2x ao cubo, 2x à quarta sobre 4. Só que eu posso logo simplificar esse 2 com esse 4 e deixar aqui, olha, x sobre 2. Tudo bem? Vai ficar mais simples. Menos uma primitiva de x à quarta é x à quinta sobre 5. Isso aqui variando de 0 a 2. Ok? No zero, isso aqui vai dar 0, então basta olhar quando a gente fizer a substituição aqui por 2, né? Então, 2 à quarta sobre 2, menos 2 à quinta sobre 5. Tá? No zero dá 0. Então, isso dá... Eu posso cancelar aqui, né? Posso cancelar um 2 daqui com 2 daqui, fica 3. Então, dá 8 aí, né? 2π vezes 8. Menos 32 sobre 5. Aí tira o mínimo, de 5 em 1 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 32, 8. Então, 2π vezes 8 quintos. Então, isso aqui vai dar 8 vezes 2, 16π sobre 5. Tá? Então, este aqui é o volume desse sólido. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Vocês estão entendendo, gente? Tá? Vocês não falam nada, uai. Hã? Bateu. Não sei que eu tenha errado 2 vezes as contas. Qual é a dúvida? Sobre 3? Não, seria primitiva dessa? Seria 2 vezes x à quarta sobre 4. Aí eu simplifiquei logo, né? Aí ficou 2 aqui embaixo. Tá? Beleza. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Próximo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y do conjunto de todos os pares x e y, tais que x ao quadrado é menor do que ou igual a y, que é menor do que ou igual a 4, onde o x é maior do que ou igual a 0. Tá? X é positivo. E essa daí? Aí, olha só como é importante você tentar esboçar a região para você conseguir visualizar o que está acontecendo. Deixa eu colocar aqui a região. X ao quadrado, todos os pares x e y do R2, tal que
x ao quadrado é menor do que ou igual a y, que é menor do que ou igual a 4, e x é maior do que ou igual a 0. Tá? Então, qual é essa região aí, gente? Então, preste atenção. Preste atenção. Vamos começar por aqui. X maior do que ou igual a 0, eu me refiro ao lado direito das abscissas. Tudo bem? Agora, bem aqui, ó. Vamos começar por essa parte agora. Y menor do que ou igual a 4. A equação y igual a 4 representa o que no plano cartesiano? A reta horizontal, y igual a 4, né? Passando bem aqui no 4, ó. Essa parte, só que não é exatamente igual, é menor do que ou igual. Então, os pontos que eu vou olhar são os pontos que estão sobre essa reta e abaixo dela. Tudo bem até aí? Agora vamos para essa. Lembrando que essa parte aqui, eu vou até apagar essa parte aqui, que essa parte não me interessa, porque eu estou olhando apenas para x maior do que ou igual a 0. Tá? E agora, essa parte. A equação y igual a x ao quadrado se refere a o quê? Uma parábola. A parábola x ao quadrado. Tá? É essa daqui, né? Só que eu vou olhar para os valores de y maiores do que ou igual a essa parábola, ou seja, acima dela. Bom, aqui eu olho para os valores abaixo da reta, e aqui eu olho para os valores acima da parábola. Então, que região é essa que eu estou interessado? É essa daqui, ó. É essa região que nós vamos trabalhar. Isso aqui não me interessa mais. Alguma dúvida? Sim ou não? Então, tem que fazer essas interpretaçõezinhas, tá? Só exercitando bem. E aí a gente vai girar essa região, e aí nós vamos obter algo assim, ó. Tá? Ok? Tipo uma tigelazinha, né? Então é essa região que a gente vai querer calcular o volume. Agora olha bem para ela. Olha só para a região agora. E me diz como que ficaria a integral. Bom, a integral é de primeiro os intervalos de integração. A região é essa aqui, tá, pessoal? É essa aqui, ó. Essa é a região. Bem aqui é 4. Me diz, qual é o intervalo de integração? De 0 a 4? Não, de 0 a 2. Por que 2? Porque eu tenho que encontrar esse ponto aqui, ó. Aqui é 0, ok, mas eu tenho que encontrar esse ponto aqui, que é a extremidade, é o final da região. Bom, se aqui é 4, e isso aqui é a parábola x ao quadrado, então aqui só pode ser 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, os intervalos de integração, os limites de integração são 0 e 2. Alguma dúvida? Beleza. Agora, ficaria, por aquela formulazinha, 2π. E agora, a gente pode colocar assim, por exemplo, x vezes, quem que é o f de x? Dx, né? Quem que é o f de x aí? Olha para a região, não olha para mim não. Quem que seria o f de x aí? Seria x ao quadrado? Mais 4? Será que é x ao quadrado mais 4? Por isso que, às vezes, você entender o método, a maneira como você obteve aquele resultado, é importante. Né? Se você entendeu como a gente obteve aquela fórmula das cascas cilíndricas,
Quando você olha um problema desse, você sabe identificar o que está acontecendo. Porque o que acontecia com as cascas cilíndricas? Você particionava, escolhia um ponto em um certo intervalo, aí você olhava para o retângulo, certo? Só que se você olhar agora, ó, o retângulo ele vai ser formado aqui assim, ó. É esse o retângulo que a gente vai ter que girar, sim ou não? Então aquele f de x que aparece, ele não era a altura desse retângulo? Qual que é a altura desse retângulo? Daqui para cá mede quanto? 4. Daqui para cá mede quanto? X ao quadrado. Então daqui para cá mede quanto? 4 menos x ao quadrado. Ok? Então aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, ele é 4 menos x ao quadrado. Se eu tomar um ponto x qualquer aqui. Então esse f de x que vai aparecer aqui, ó, ele vai ser 4 menos x ao quadrado. Então tem que ter cuidado com isso. Tá bom? Porque é a diferença entre as duas funções, a função de cima menos a função de baixo. Tá? Então esse volume, ele vai ser a integral, vou tirar aqui o 2π, né? Vezes a integral de 0 a 2 de x, de 4x menos x ao cubo dx. Tá bom? Então esse volume vai ser 2π vezes primitiva de 4x é 2x ao quadrado, certo? Menos primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Isso aqui variando de 0 a 2, tá? De 0 a 2. Que horas são? 5h10. Então, esse resultado aí vai dar 8π, tá? Vocês terminam essa continha, tá? Só substituir o 2, aqui vai dar 8. Dá 8. 16 por 4, 4. 8 menos 4, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o volume é 8π. Tá bom? Alguma dúvida? Então, tem que ter cuidado, tá? Com aquela ideia ali. Tá? Tá aqui a região, tá? A região e o sólido que a gente obteve. Bom, gente, trouxe esses 3 exemplos, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar na aula de hoje. Ainda tem trabalho, quero falar logo de trabalho e comprimento de arco. Que um desses dois pode estar na tua prova. Ou os dois, né? Quem sabe. Alguma dúvida até aí sobre cascas cilíndricas? Então exercitem, agora é exercitar, tá? Exercitem. Vamos lá, vamos falar de trabalho. Tá? O que é trabalho, né? Vocês já estudaram isso? Continuo estudando, com certeza, muita gente. Considere um corpo, tá? Vamos considerar um corpo e vamos considerar uma força que atua nesse corpo, tá bom? Sendo o movimento da partícula retilíneo e no sentido da força, tá? Então o movimento desse corpo vai ser para cá, tá? Nesse sentido. E aí a gente diz que realizar trabalho é transferir energia, né? Realizar trabalho é transferência de energia, né? Quando a gente aumenta a velocidade do corpo com essa força que está atuando sobre ele, a gente está transferindo energia para esse corpo, tá? Então assim a gente está realizando trabalho. Então, o trabalho é energia transferida de um objeto para o outro através de uma força. Assim que a gente entende, é isso que a gente entende sobre trabalho, tá bom? E aí, vocês devem lembrar lá do ensino médio, vocês estudaram sobre trabalho, e vocês devem ter visto o seguinte, que se a força que atua sobre o corpo, se ela é constante, o módulo do trabalho, que eu estou chamando de trabalho aqui de W, é dado por isso. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? Entre os vetores força e deslocamento. Tudo bem? Agora, como a gente vai trabalhar na mesma direção e mesmo sentido, né? Força e deslocamento, então o ângulo vai ser 0, cosseno de 0 é 1, então o trabalho vai ser força vezes deslocamento apenas. Ok? Até aí? Isso aqui vocês devem lembrar, tá?
E aí, sobre as unidades, se a força é medida em newtons, né? A gente vai trabalhar no SI, e o deslocamento é dado em metros, então a unidade de trabalho, força newton, deslocamento em metros, então o trabalho vai ser dado em newton-metro, tá bom? Que é conhecido por joule. Então, isso aqui é só uma revisão básica do que vocês estudaram assim, sobre trabalho, né? Claro que aqui, para quem já estudou sobre isso, já viu coisas bem mais avançadas que isso, tá? Mas só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente já viu sobre trabalho lá no nosso ensino básico, tá? Então, um exemplo, se uma força, aplica-se uma força horizontal constante de 40 newtons para empurrar uma caixa pesada por uma distância de 5 metros. Qual que é o trabalho realizado aí, gente? Uma força de 40 newtons arrastando uma caixa por uma distância de 5 metros. Quanto que é o trabalho? 200, certo? Você pega a força, 40 newtons, multiplica pelo deslocamento, 5 metros. Tá? Então, 200 o quê? Joules. Ok? Agora, assim, tudo muito bonito até agora, professor, até agora nada de novo. Agora, a observação que eu faço a vocês é a seguinte: nós estamos estudando, nós estamos falando sobre trabalho, quando a força é o quê? Constante. E se a força não for constante? Se em um certo ponto do deslocamento ela tiver uma intensidade, e outra ela tiver outra intensidade, ou seja, se a força for variável, o que a gente faz? Essa é a indagação que eu... Hã? Fala, Isadora. Hã? Calcular o trabalho nos intervalos. Certo, é uma ideia. Só que quais intervalos? Quantos intervalos são? Eu vou tomar... Vamos considerar o seguinte, ó. Vamos considerar o seguinte. Vamos pegar esse eixo aqui. Tá? Vamos pegar um corpo e vamos aplicar uma força aqui nele. Tudo bem? Eu quero deslocar esse corpo desse ponto A até esse ponto B. Só que a força aí, ela não é constante. Para cada ponto no intervalo AB, eu posso ter um valor para essa força. Certo? Então, vou considerar, na verdade, que essa força ela é dada por uma função, f de x. E aí a gente vai tomar aqui, obviamente, uma função contínua, que é um dos nossos principais objetos de estudo. Tudo bem? Então, imagina que essa força varia para cada ponto x no intervalo AB. Como que a gente poderia calcular o trabalho para esse deslocamento aqui, nesse deslocamento? Essa é a pergunta dessa aplicação. Dividir o intervalo AB em intervalos menores. Boa ideia. Bora ver o que vai acontecer. Quando eu dividir o intervalo AB em intervalinhos, em subintervalos, né? A ideia é que esses subintervalos sejam pequenos. Certo? Aí o que acontece? Em cada subintervalo. A força ela varia em todo intervalo AB, vamos dizer assim, né? Se eu calcular o trabalho nesse intervalinho ainda a força vai ser variável. Só que se eu tomar um intervalo cada vez menor, eu posso considerar que a força nesse intervalinho é constante. E é constante igual ao valor dela em um certo ponto desse intervalo, não sei qual ponto. Então, vamos olhar para esse intervalinho aqui, ó. Eu vou tomar um ponto nele, eu vou tomar um lambda i. Esse aqui é o iésimo intervalo, aqui é o xi menos 1 e aqui é o xi. Tudo bem? Como esse intervalo é bem pequenininho e a função que define a força é contínua, então ela não varia muito nesse intervalo. Ela não tem uma mudança muito abrupta nesse intervalo. Então eu posso dizer
que a força nesse intervalinho aqui, ela é constante. E o valor dela, a intensidade dela, é a F aplicada nesse lambda I que eu escolhi. Só que eu vou fazer isso para cada subintervalo. Em cada subintervalo eu vou tomar um ponto, vou calcular o valor da força, da função, nesse ponto. E em cada subintervalinho eu vou considerar que a força é constante. Bom, se a força é constante nesse intervalinho, eu posso calcular o trabalho para esse intervalinho apenas. Qual que vai ser o trabalho para esse intervalinho, para o iésimo intervalo? Vai ser a força, que é F de lambda I, vezes o deslocamento. Mas quanto é o deslocamento daqui para cá? Delta X. Sim ou não? É a diferença entre xi e xi menos 1. É delta x. Então, isso aqui vezes delta x. Então, esse vai ser o trabalho nesse intervalinho. Tudo bem? Só que são vários intervalinhos. Então, eu vou somar todos esses trabalhinhos. Eu tenho um trabalhinho aqui, um trabalhinho aqui, um trabalhinho aqui. Eu vou somar todos esses trabalhinhos. Então, o trabalho, ele pode ser aproximado, inicialmente, uma aproximação grosseira, pelo somatório desses trabalhos. Quando I varia de 1 até N, de F de lambda I, delta X. Tudo bem até aí? Como que eu faço para essa aproximação ser melhorada? Eu divido cada vez mais o meu intervalo AB, ou seja, eu refino essa partição que eu tomei. Fazendo o quê? Fazendo o limite daquele somatório quando N tende a mais infinito. Né? Então, o trabalho ele vai ser igual ao limite quando N tende a mais infinito, e, portanto, o máximo dos delta x, se for diferente o tamanho, for para zero, desse somatório. Somatório, quando I varia de 1 a N, de F de lambda I, vezes delta x. Só que, isso aqui é uma soma de rima. E essa função f, eu tomei ela como uma função contínua. Então, aquele teorema me diz que esse limite existe e, portanto, esse limite ele vai ser igual à integral, no intervalo que a gente está trabalhando, de A até B, da função f de x dx. Ou seja, se a função não for constante, se a força não for constante, mas se você conseguir modelar a força por uma função contínua, o trabalho que essa força vai exercer desse corpo, nesse deslocamento, nesse intervalo, vai ser dado pela integral de A até B, daquele intervalo, da função que você tem. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, quando a força não é constante, a gente tem essa definição aí, tá? Aí. O trabalho realizado por uma força F de x deslocando uma partícula de x igual a A até x igual a B é dado por essa integral, a integral de A até B dessa força. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Beleza. E observa uma pequena observação, que se essa função for uma função constante, ou seja, se a força for constante, continua valendo. Porque se for constante, isso aqui é constante, isso aqui sai da integral, sim ou não? Então vai ficar força vezes... Quanto é a integral de A até B de dx? É x variando de A até B, certo? Então ficaria assim, ó. Força, trabalho seria... Força sairia da integral, vezes a integral de A até B de 1 dx, né? De 1 dx, que é dx apenas. Tá? Só que qual é uma primitiva de 1? É x, variando de A até B. Então, o trabalho seria a força vezes, quando for B e quando for A. Só que B menos A é o quê? B menos A é o deslocamento. Então, fica força vezes deslocamento. Tudo bem? Então, esse é, digamos, um caso mais geral, tá? Alguma dúvida até aí? Então, vamos resolver exercícios, tá? Uma partícula é movida ao longo do eixo x por uma força que mede f de x igual 10 sobre 1 mais x
ao quadrado newtons em um ponto a x metros da origem. Calcule o trabalho realizado para mover a partícula da origem até 9 metros. Tá? Da origem, a origem é o ponto zero, né? X igual a zero, até 9 metros. Então, qual que vai ser este trabalho? A força é F de x é igual a 10 sobre 1 mais x ao quadrado, newtons. Tá? Então, eu quero calcular o trabalho. Vamos lá, o trabalho vai ser a integral. Quais os limites de integração? De 0 a 9. Da origem até 9 metros. Tá? De 10, da força. 10 sobre 1 mais x elevado ao quadrado, dx. Então, para eu calcular esse trabalho, eu só preciso calcular essa integral. Tudo bem? Esse 10, para facilitar a nossa vida, eu vou tirar aqui ele da integral, porque ele é constante. Então, fica 10 vezes a integral de 0 a 9 de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Então, preciso calcular esta integral aí. Como a gente faz para calcular essa integral? Agora, você tem o conceito, no caso o conceito físico, só que o resultado você tem que resolver uma integral aí. Tá? Como é que você faz para resolver essa integral? Substituição. Que tipo de substituição? Qual substituição? 1 mais x, né? Eu vou chamar de 1 mais x. Então, quando eu faço isso, o trabalho vai ficar assim, ó. O trabalho vai ficar 10 vezes a integral. Não vou colocar ainda, porque eu vou ter que mudar os limites de integração. Tudo bem? De 1 sobre u ao quadrado. Só que quando o u é 1 mais x, o du é quem? Derivada de 1 é? Derivada de x é? Então, fica 1 dx. Então, o du é igual a dx. Então, aqui é dx. Desculpa, aqui é du. Ok? Alguma dúvida até aí? Só faltam os limites de integração. Tá? Então, olha para cá agora. Vamos mudar os limites de integração. Aqui a integral original é com x variando de 0 a 9. Então, quando x é 0, o u é quanto? Quando x é 0, o u é quanto? 1. E quando x é 9, o u é quanto? 10. Então, aqui é de 1 a 10. Beleza? Então, esse trabalho vai ser 10 vezes... Aqui, para facilitar a nossa vida, eu posso até colocar assim, ó. Integral de 1 a 10 de u elevado a menos 2 du. Tá? Inverte aqui para facilitar a tua vida. Então, vai ficar 10 vezes, que é uma primitiva de u elevado a menos 2. É u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Tá? Isso aqui variando de 1 a 10. Alguma dúvida? Então, esse trabalho aqui ele vai ser 10 vezes u elevado a menos 1 sobre menos 1. Esse menos 1 é constante, eu posso tirar aqui. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, menos 1 vezes 10 dá menos 10. Então, vai ficar apenas u elevado a menos 1 de 1 a 10. Então, isso fica menos 10 vezes, substitui, que fica 10 elevado a menos 1, menos, substitui, 1 elevado a menos 1. Só que 1 elevado a menos 1 é 1. Tá? Então, esse W, esse trabalho vai ser menos 10 vezes 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Menos 1. Então, isso fica menos 10 vezes... Tirando o mínimo aqui, ó, 1 menos 10 vezes 1 dá 10. 1 menos 10 dá menos 9. Fica menos 9 sobre 10. Então, esse 10 com esse 10 eu posso cancelar. Esse menos com esse menos fica mais. Então, resta 9 joules. Este é o trabalho exercido por essa força. Ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Se vocês não falam nada, eu vou passar.
Tá tudo certo? Posso cobrar uma assim na prova? Mas isso foi só uma integral, ué. Muito tranquilo. Só uma integral. Tá? A lei de Hooke afirma que a força necessária para manter uma mola esticada x unidades além do seu comprimento natural é proporcional a x. Isto é, a força é igual a K vezes x, onde esse K é uma constante, que é a constante da mola. Uma constante positiva, tá? Suponha que 2 joules de trabalho sejam necessários para esticar uma mola de seu comprimento natural, que é 20 centímetros, para 42 centímetros. Então, para esticar a mola do comprimento natural dela, que é 30 centímetros, até 42 centímetros, foi necessário um trabalho de 2 joules. Tá? Quanto trabalho será necessário para esticar a mola de 35 centímetros para 40 centímetros? Ok? Como é que a gente faz essa? Observa que aí a força, ela não é constante também, né? Ela é dada por aquela função, segundo a lei de Hooke, né? Então, F de x é igual a K vezes x, onde esse K é positivo. E aí ele diz, que foi necessário 2 joules de trabalho para esticar a mola do comprimento natural dela, que é 30 centímetros, até 42 centímetros. Tudo bem? E aí ele pergunta, quanto trabalho será necessário para esticar essa mola de 35 centímetros para 40 centímetros? Ok? É isso que a gente quer achar. Bom, primeira coisa a gente está tudo no SI aqui, né? E ali está em centímetros. Vamos transformar logo isso para metros. Tudo bem? Vamos transformar logo isso aqui para metros. Isso aqui vai ficar 0,3 metros, que é o comprimento natural da mola. Isso aqui é 0,42 centímetros. Aqui é 0,42 metros, desculpa. Aqui é 0,35 metros. E aqui é 0,4 metros. Ok? Então vamos partir dessa primeira informação que ele nos deu. Ele disse que foi necessário 2 joules para esticar a mola do comprimento natural dela até 0,42. A lei de Hooke diz que se você estica a mola do comprimento natural x unidades além do seu comprimento natural, a força é dada por isso. Ok? Então, contando a partir do comprimento natural dela, quanto que a mola foi esticada? 0,12. 0,12 metros. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, olha só, eu sei que o trabalho, ele é integral de A até B, de f de x, dx. Nós já sabemos disso, certo? Então, 2 joules de trabalho foram necessários para, vou substituir a força, K vezes x dx, e agora eu só preciso achar os intervalos de integração. O que vocês acham? Vai ser de quanto a quanto? De 0 a 12. Desculpa, de 0 a 0,12. Porque eu conto o x, o valor de x é a partir do comprimento natural. Então, o comprimento natural é 0 e foi esticado quanto? 0,12. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Então, eu tenho que calcular isso aqui. Então, 2 vai ser igual. Esse K é constante, vezes a integral de 0 a 0,12 de x dx.
Então, 2 vai ser igual a K vezes uma primitiva de x, x² sobre 2. Isso aqui variando de 0 a 0,12. Aí eu vou deixar essas continhas aqui para vocês fazerem, obviamente, tá? Vou deixar essas continhas aí para vocês brincarem. Vocês gostam de fazer conta, eu não gosto de fazer conta. Então, essa constante aqui da mola vai ser 10⁴ sobre 36. Tá? Essa é a constante. Tudo bem? Eu precisava dela para continuar a resolver o meu problema. Tá? Então, primeiro a gente achou essa constante. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou calcular qual é o trabalho necessário para esticar de 0,35 até 0,4. Então, vou usar a mesma ideia. Aquela integralzinha lá. Vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. Qual é o trabalho? O trabalho vai ser igual a integral. Não vou colocar ainda, depois a gente coloca os intervalos. De K, quem é o K? 10⁴ sobre 36 vezes x dx. Agora vamos para os intervalos. Quem são os limites de integração? 0,0 até 0,1. Muito bem. 0,05 até 0,1. Por quê? Porque eu tenho que contar a partir do comprimento natural dela, que é aqui, ó. Então, aqui é 0,35. Então, quanto que foi a partir do comprimento natural? 0,05 metros. E aqui, 0,1 metros. Então, o x está variando de 0,05 até 0,1. Tá bom? Aí eu vou deixar para vocês fazerem essa continha também. E esse trabalho aqui vai dar 75 por 72, que é aproximadamente igual a 1,041 joules. Tudo bem? Bom, próxima aplicação. Comprimento de arco. A brincadeira agora, pessoal, é a seguinte. Como nós poderíamos fazer para calcular precisamente o comprimento dessa curva? Esse é o nosso interesse agora. Tá? Então, vamos sair de trabalho, vamos agora para comprimento de arco. Eu tenho esse arco, eu tenho essa curva. Como que a gente pode fazer para calcular o comprimento dessa curva? Estica ela, né? Ô, professor, tá de brincadeira comigo, né? Estica ela, ué, e mede. Não deixa de ser uma solução, né? Tá correto. Muito bem. Comprimento de arco. E se essa curva for dada por uma função? O comprimento dela, esse modelo dela aí, for dado por uma função aqui assim, ó, definida em um certo intervalo. Intervalo de A até B. Isso aqui é a função y igual a f de x. Aí como é que a gente calcula agora o comprimento dessa curva? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Hã? Posso calcular. Não, mas não é a área que eu quero. Eu quero o comprimento dessa curva. Quanto que mede, se eu calcular esse comprimento aqui todinho aqui, ó? Quanto que mede isso?
Entendeu? Não é a área que a gente quer. Como que a gente poderia fazer para calcular esse comprimento? Essa é a indagação. Bom, de início a gente não sabe. Não sei, professor. Tudo bem, também não sei. Mas o que a gente está usando aqui no cálculo integral é sempre a ideia, de aproximar, de aproximação. Eu não sei calcular uma coisa, eu não sei calcular a área abaixo de uma curva, então eu calculo áreas de figuras que eu sei calcular e somo as áreas dessas figuras, no caso retângulos, né? Somo as áreas de todos aqueles retângulos e depois eu aumento o número de retângulos. E aí me pareceu que a soma dessas áreas, por mais fininho que o retângulo seja, a soma das áreas converge para a área da curva, abaixo da curva. Né? Foi isso que a gente viu. Então aqui eu não sei calcular o comprimento dessa curva. Mas o comprimento todo aqui, de A até B? Certo. Certo. Não consegui captar ainda a ideia. Não, mas não é a área. Ah, tá. A área abaixo. Ah, rapaz, vocês estão com mais ideias aí mirabolantes, né? Olha, não sei se dá pra fazer assim. Eu sei fazer de outro jeito. Mas esse daí, até porque como é que a gente ia calcular essa área bem colada que vocês estão falando, né? Esse eu acho que seria um problema, né? Mas não sei. Eu acho que tem que pensar um pouquinho nessa ideia aí. Mas uma ideia interessante, talvez dê certo, talvez, ao invés da gente calcular o comprimento direto dessa curva, que a gente não sabe, a gente calcular o comprimento de algo que a gente saiba calcular. E que se aproxime um pouquinho dessa curva. Que algo seria esse? Seria uma curva, mas uma curva poligonal. Se eu tomar aqui, ó, por exemplo, pontos sobre essa curva, e calcular esse segmento, esse e esse, e somar os tamanhos desses segmentos, eu vou ter uma aproximação para o comprimento da curva, sim ou não? Vou ter uma aproximação. Vai ser uma aproximação boa? De início, não. Mas a ideia vai ser o quê? Vai ser a gente tomar cada vez mais pontos nessa curva. Desse modo, esses segmentos vão meio que se aproximar cada vez mais da curva que eu estou trabalhando. E a aproximação parece que vai ficar um pouquinho melhor. Concorda? Então, bora tentar fazer isso, tá? Vamos tentar fazer isso? Bora ver se vai dar certo. Então, vamos lá. Então, vamos pegar uma curva aqui, dada por uma função contínua, tá? No intervalo AB. E aí eu vou tomar pontos sobre essa curva. Tá? E vou calcular o tamanho, o comprimento dessa linha poligonal. Tá? Então aqui, esse ponto aqui, esse são os vértices dessa linha poligonal, tá? Então esse ponto aqui, ó, ele tem uma abscissa, esse aqui também,
esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Então a ideia vai ser a seguinte, eu vou pegar o intervalo AB e vou particioná-lo em N subintervalos, igual como a gente estava fazendo anteriormente. Tudo bem? Vou particionar esse intervalo AB. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou calcular os comprimentos de cada segmentozinho desse. Tá bom? Então, vamos olhar para o iésimo intervalo. Vamos olhar para esse intervalo aqui, ó, o xi menos 1. E esse aqui é o xi. Tá bom? Vocês concordaram comigo que o comprimento dessa curva, que eu vou chamar de L, tá? L vai ser o comprimento da curva. Esse comprimento L, ele vai ser aproximadamente, de início, uma aproximação ruim, uma aproximação grosseira, vai ser aproximadamente o somatório de cada segmento desse, do comprimento de cada segmento desse, concorda? Então vai ser o somatório, quando o i varia de 1 até n, da distância entre os pontos PI e PI menos 1. Se eu tomar esse ponto aqui, ó, como sendo PI menos 1 e esse ponto aqui como ponto PI, então a distância entre esses dois pontos me dá o tamanho desse segmento, concorda? Então, o comprimento da curva vai ser aproximadamente igual ao somatório de todas essas distâncias. Então, vou pegar essa distância aqui, entre esses dois pontos, vou pegar essa daqui, vou pegar essa daqui, vou pegar essa, vou calcular cada uma delas e depois eu vou somar todo mundo. Belezinha? Então, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui vai me dar uma aproximação. É boa? Não é boa ainda, mas a ideia é a gente fazer com que ela melhore, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Bora olhar quem é esse camarada aqui, ó. Quem é essa distância entre esses dois pontos? Lembra da formulazinha da distância entre dois pontos A e B? Distância entre dois pontos A e B. XA menos XB, ou XB menos XA ao quadrado, mais YA menos o YB, ou YB menos o YA ao quadrado. Não é assim? Tudo bem? Então, a distância entre os pontos PI e PI menos 1, ela vai ser igual a raiz quadrada de o x do PI. Quem é o x do PI? É o xi. Menos o x do PI menos 1. Quem é o x do PI menos 1? É o xi menos 1. Só que isso aqui ao quadrado. Mais y do A, que é o y do PI. Quem é o y do PI? Se eu olhar para cá, ó, se esse ponto aqui é o xi, então aqui vai ser o f de xi. Se aqui é xi menos 1, aqui vai ser a f de xi menos 1. Tudo bem? Então, o y do A é a f de xi menos y do B, a f de xi menos 1. Isso aqui ao quadrado. Alguma dúvida até aí? Essa é a distância entre esses dois pontos. E essa distância a gente calcula de maneira análoga para todos esses outros segmentos, tá bom? Então, essa distância aqui vai ser igual. Agora, olha só, gente. Quem que é essa diferença bem aqui? Isso aqui é a variação no eixo das abscissas, né? Que é esse comprimento aqui, sim ou não? Esse comprimento aqui é quem? Δx, sim ou não? Δx. Então, vou colocar aqui raiz quadrada de Δx ao quadrado mais f de xi menos f de xi menos 1. Isso aqui é ao quadrado. Tá? Essa é a distância. Bom, mas ainda não está muito legal. Isso aí está parecendo que não vai me ajudar muito, né?
parece que não vai me ajudar muito. Mas olha só. Se esse comprimento dessa curva, e se essa curva ela for dada por uma função f, que é o caso, né? F de x, onde essa f de x é contínua no intervalo AB, ela é contínua no intervalo AB, então tem um teoremazinho aí, que a gente já estudou, que fala sobre funções contínuas em intervalos, que diz o seguinte: se a função for contínua no fechado AB, e se ela for derivável no aberto AB, então existe um ponto desse intervalo em que a derivada da função desse ponto é igual à variação média da função no intervalo AB. Que teorema é esse? Teorema do valor médio, TVM. Tudo bem? Só que eu não vou usar o TVM em todo o intervalo AB. Eu vou usar o TVM só nesse intervalinho. Por quê? Porque se a função é contínua no intervalo AB aberto, contínua no intervalo AB fechado e derivável no intervalo AB aberto, então ela é contínua no intervalo PI menos 1 PI fechado e derivável no intervalo PI menos 1 PI aberto. Se ela é derivável nisso aqui, ela é derivável aqui. Se ela é contínua aqui, ela é contínua aqui também. Então, vou usar o TVM só nesse intervalinho. Tudo bem? Tá? Então, vamos usar o TVM só naquele intervalinho. Ai, fiquei nervoso. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Aplicando o TVM em PI menos 1 PI, existirá um lambda i, um ponto qualquer, nesse intervalo, PI menos 1 PI, tal que a derivada da função nesse ponto lambda i é igual à variação média da função nesse intervalo. Ou seja, vai ser a f de... deixa eu só tomar aqui. Na verdade aqui é xi menos 1 xi, né? Eu estou olhando para esse intervalinho aqui. Para esse intervalinho aqui que eu estou olhando. Xi menos 1 xi, tá? Deixa eu apagar esse P aqui. Para a gente não confundir. Tá, então, nesse intervalo, vai existir um lambda i, tal que a derivada da função nesse lambda i vai ser igual a f de xi menos f de xi menos 1 sobre xi menos xi menos 1. Certo? Estão lembrando do TVM, gente? Sim ou não? Vou relembrar, porque parece que tem gente que não está lembrando. Diz assim, se f é contínua no fechado AB, e se f é derivável no aberto AB, então existe um C entre A e B, tal que a derivada da função nesse ponto C é igual ao f de B menos o f de A sobre B menos A. É isso aqui que nos diz o TVM. Isso aqui é o TVM. Tudo bem? A gente já estudou. Graficamente, se a função for assim, ó, TVM diz, aqui é o B, aqui é o A. TVM diz que se eu olhar para essa secante aqui, ó, que passa aqui e aqui, vai ter pelo menos um ponto onde a tangente vai ser paralela a ela. Por exemplo, um ponto bem aqui, C, onde a tangente vai ser paralela a essa reta secante. Geometricamente, tá? Falando, o TVM nos diz isso. Então, eu estou aplicando esse teorema no intervalo xi menos 1 xi. A função ela é contínua nesse intervalo e ela é derivável nesse intervalo aberto. Tá? Então, vai existir um ponto
nesse aberto, tal que a derivada da função nesse ponto é igual a f de i menos f de i menos 1 sobre xi menos xi menos 1. Belezinha? Só que quem é isso aqui? Isso aqui não é ΔX? Tá? Então vai ficar assim, ó. Vou pegar esse ΔX e vou passar para cá multiplicando. F' de lambda i vezes ΔX vai ser igual a f de xi menos f de xi menos 1. Tá? E aí eu vou guardar esse resultado aqui, ó. Vou chamar esse resultado aqui de 2 asterisco. E esse aqui, onde a gente tinha parado, vem aqui, vou chamar de asterisco. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele duplo asterisco e vou substituir bem aqui, ó. Tudo bem? Lá é f de xi menos f de xi menos 1. Eu vou substituir bem aquele. Tá bom? Olha como vai ficar. Substituindo dois asterisco em asterisco, temos que a distância entre os pontos PI e PI menos 1 vai ser igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado, mais, aí aqui, ó, essa diferença eu vou substituir por isso aqui agora, ó. F' de lambda I vezes ΔX, tá bom? Vai ficar aqui, ó, F', derivada da função no lambda I vezes ΔX. Só que tudo isso ao quadrado. Então, essa distância vai ser igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado, mais ΔX ao quadrado, eu vou colocar bem aqui, vezes derivada da função lambda I ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Ao quadrado. Então essa distância vai ser igual. ΔX ao quadrado eu vou pôr em evidência. Vai ficar raiz quadrada de ΔX ao quadrado em evidência, vezes, aí aqui vai aparecer 1, mais, aqui ele soma e sobra só isso. F' de lambda I ao quadrado. Só que eu tenho um produto agora. Então, isso aqui, a raiz quadrada de ΔX ao quadrado é ΔX. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais a derivada da função no lambda I ao quadrado, vezes aqui fora da raiz já ΔX. Ele saiu da raiz. Agora está bacana. Isso aqui é a distância entre os pontos PI e PI menos 1, entre esses dois pontos. Só que eu posso fazer isso mesmo que a gente está fazendo para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. Eu vou fazer para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses segmentos. Então, o comprimento da curva vai ser aproximadamente igual a esse somatório. Logo, o comprimento da curva vai ser aproximadamente igual ao somatório, quando I varia de 1 até n, disso aqui, ó, da raiz quadrada de 1 mais F' de lambda I ao quadrado vezes ΔX. Tudo bem? Só que isso é uma soma de rima. Como é que eu faço para melhorar aquelas aproximações? Passo limite, quando n tende a mais infinito. Tá? Então, esse comprimento vai ser igual ao limite, quando n tende a mais infinito, do somatório dessa raiz de 1 mais F' de lambda I ao quadrado, vezes ΔX. Tá? E, eu estou tomando a função contínua, se limite existe, isso vai ser a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Então, essa daqui é a formulazinha que nós acabamos de deduzir para o comprimento desse arco.
E é assim que a gente vai calcular o comprimento desse arco. O ΔX se torna o dx. Tá? Alguma dúvida, gente? Professor? Não entendi muito bem. Diga, querido. É isso que eu estou falando. Professor, não entendi muito bem isso aí. Eu não vou saber reproduzir tudo isso, não. Eu não quero que vocês saibam reproduzir toda essa demonstração. Tá? Mas é importante que você entenda, é importante. Porque se em algum momento, na hora da tua prova, tu esquecer da fórmula, tu sabe como mostrar. Tá bom? Já parte desse princípio. Tá? Mas tudo bem, mas pelo menos você já sabe. Mas o importante vai ser o quê? Você entender de onde vem isso, e agora a gente vai usar isso. Então, o que importa é você saber isso aqui e usar isso daí. Agora, uma observação que eu faço logo de início. Calcular comprimento de arco, em geral, não é uma tarefa muito fácil. Porque as integrais que a gente vai obter com essa raiz derivada ao quadrado mais 1, as integrais não são muito simples. Tá bom? Então, sugiro que vocês peguem o livro, tentem fazer lá, vai aparecer umas integrais bem casca grossa lá, mas tem os monitores aí para ajudar vocês, tá bom? Então, já antecipo logo isso, essa ideia, porque não é muito simples calcular comprimento de arco, tá bom? Por conta das integrais que vão aparecer. A não ser que você use o recurso tecnológico, né? Aí fica mais tranquilo. Alguma dúvida, gente? Não? Belezinha, então. Então, vamos resolver esses dois exercíciozinhos aqui, tá? Encontre o comprimento de arco da curva y igual a 2x mais 1. Observa que essa curva aí é uma função de que tipo? Polinomial do primeiro grau, sim ou não? Então, a gente não precisava dessa fórmula para calcular o comprimento do arco. Podia calcular, ver os extremos no intervalo em questão, que é de 1 até 4, e calcular a distância entre os dois pontos. Tudo bem? Mas a gente vai fazer para essa daí, para a gente entender como é que funciona. F de x é igual a 2x mais 1, com x variando de 1 a 4. Tá? Então, o comprimento de arco em questão vai ser a integral, vamos usar essa fórmula. Integral de A até B, de quanto a quanto? De 1 a 4. De 1 a 4. Da raiz quadrada de 1 mais, aqui eu tenho que calcular a derivada dessa função. Então, não é a função, é a derivada dela. Quem é a derivada de 2x mais 1? 2. 2, só que ao quadrado dx. Então, esse é o comprimento da curva. Tudo bem? Essa daí vai sair facinho, né? Integral de 1 a 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, aqui fica a raiz quadrada de 5. Eu tinha colocado o quê? Foi? Ainda bem que eu apaguei, né? Então, integral de 1 a 4 vamos lá, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, fica a raiz quadrada de 5 dx. Essa raiz de 5 é constante, então a gente pode tirar aqui. Da integral de 1 a 4 de dx. Né? Só que a integral de 1 a 4 dx, ela é quanto? Ela é quanto? X. Com x variando de 1 a 4. Então, o comprimento dessa curva vai ser raiz quadrada de 5 vezes, no 4 dá 4, no 1 dá 1. Então, esse comprimento aqui vai ser 4 menos 1, 3 raiz de 5. Tudo bem? Então, o comprimento daquela curva, quando x varia de 1 a 4, é 3 raiz de 5. Se eu olhar para o gráfico daquela função, quando x é 1, eu substituir o x1 aqui, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, quando x é 1, o y é 3. Passa aqui.
E quando x é 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 1, 9. Então, passa aqui no 9, ó. No 4, vem aqui no 9. Então, e é uma reta o gráfico, né? Então, poderia simplesmente ter calculado essa distância aqui, ó. Tudo bem? Aqui, daqui para cá, distância horizontal é 3. Daqui para cá, distância vertical é 4. Poderia aplicar Pitágoras aqui. Tudo bem? Mas é muito mais bonito fazer assim, sim ou não? Ninguém quer usar Pitágoras. Aqui, aluno de cálculo 1, ninguém quer usar Pitágoras, né? Tem que usar fazendo comprimento de arco, tá bom? Letra B. Essa é mais bonitinha, né? Y é igual ao log natural da secante de x, com x variando de 0 a π sobre 4. Essa daqui, eu não sei nem como é o gráfico dessa, para início de conversa. Mas a gente consegue calcular o comprimento da curva que representa essa função. Tudo bem? Então, como é que vai ficar, gente? Olha lá, eu vou fazer essa com mais calma um pouquinho. Porque lá na fórmula aparece assim, integral, no caso vai ser integral de 0 a π sobre 4, da raiz quadrada de 1 mais a derivada disso aqui ao quadrado, certo? Então, é y' derivada disso aqui ao quadrado dx. Né? É isso aqui que aparece. Tudo bem? Então, eu vou calcular primeiro quem é essa y', para a gente não se confundir, tá? Então, vamos calcular primeiro quem é a derivada dessa função aí. Quem é a derivada do log natural da secante de x? É isso que a gente precisa. Quem é a derivada do log natural de x? 1 sobre x, certo? Então, a derivada do log natural da secante é 1 sobre a secante. Mas só isso? Não. Vezes a derivada da secante. Quem é a derivada da secante? Não, não é 1 sobre nada. Não. Derivada da secante. Você não pode esquecer. Secante vezes tangente. Muito bem. Secante vezes tangente. Tá bom? Aí aqui, olha só que bacana. Então, y' é igual a tangente de x. Então, a derivada daquela curva é a tangente. Olha que legal. Certo? Então, o comprimento de arco vai ser igual a integral de 0 a π sobre 4, da raiz quadrada de 1 mais derivada ao quadrado, é tangente ao quadrado de x dx. Agora eu preciso calcular esta integral. É por isso que eu digo que as integrais que surgem não são muito simples. Na verdade, essa é simples. Que essa vai sair quase que direto. Você só tem que lembrar de uma coisinha aí. Olhe, pois é, o quê? Olhem bem para essa expressão. Diga, Isadora. Relação fundamental. Vem de lá. O que eu quero que vocês lembrem vem daí. Muito bem, já lembrou da relação fundamental, da trigonometria. 50% já está caminho andado. Só falta mais uma coisinha. Olha bem para essa expressão. O que a gente pode fazer nessa expressão? Um mais tangente ao quadrado de x elevado a meio? Posso, não tem problema. X elevado a meio, posso. Mas em que isso nos ajudaria? Qual substituição?
chamar de u igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Pode ser, mas quando eu derivar o du, derivada de 1 é 0, derivada de tangente ao quadrado é 2 vezes a tangente, vezes a derivada da tangente, pela regra da cadeia. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, parece que está piorando. Perfeito. Era isso. Exatamente isso. 1 mais tangente ao quadrado, pessoal, é secante ao quadrado. Que vem do que a Isadora deve ter lembrado. Que o seno ao quadrado, eu já falei disso aqui, não sei quantas vezes. Toda questão que cai algo disso, eu volto a mostrar isso aqui, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Seno por cosseno é tangente. Então, tangente ao quadrado. Cosseno por cosseno cancela, fica 1. 1 sobre cosseno é secante. Então, secante ao quadrado. Essa relação, gente, é muito importante. Vocês têm que lembrar isso aqui, tá? Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Ok? Então, no lugar disso aqui, vai aparecer a secante ao quadrado. E o legal é que essa raiz vai cancelar com esse quadrado. Tá bom? Então, aquele comprimento de arco vai se tornar o seguinte, ó. Aquele comprimento de arco vai ser a integral de 0 a π sobre 4 da raiz quadrada da secante ao quadrado dx. Só que essa raiz com esse quadrado, elas cancelam. Então, o comprimento vai ser de 0 a π sobre 4 da secante de x. Aí, agora você chega na integral da secante. Quem é a integral da secante? Primitiva da secante? Hã? Não entendi. Primitiva da secante, quem lembra? Essa também não é tão simples, né? Tem um log natural. Eu vou tentar te ajudar. É log natural de o quê? Não. Esse é da tangente. Menos log natural do cosseno. Se não me engano, é da tangente. Né? Uma primitiva da secante. Aí a importância de você lembrar como achar os resultados. Porque quando você não sabe o resultado, você tem como achar o resultado. Vocês lembram como que acha? É uma substituição, só que não é tão simples também, né? Você tem que multiplicar isso aqui por secante mais tangente, em cima e embaixo. O resultado, a primitiva aqui é log natural do módulo da secante mais a tangente. Essa é uma primitiva da secante. Se você derivar isso, você obtém a secante. Tudo bem? Como você acha isso? A gente teve na aula de substituição, a gente viu que para você achar isso aqui, você tem que fazer assim, ó. Você pega a secante, multiplica por secante mais tangente e divide por secante mais tangente, que aí você não altera a tua função dx. Aí você distribui aqui e chama de u, secante mais tangente. Quando você deriva esse du, derivada da secante, é secante vezes tangente, derivada da tangente é secante ao quadrado dx. Tá? Então aqui, ó, secante vezes secante, secante ao quadrado. Secante vezes tangente, secante, tangente. dx. Então isso aqui tudo é o du. Então essa integral aqui, essa primitiva, ela vai ser a primitiva de 1 sobre secante mais tangente, que eu chamei de u, então fica 1 sobre u du. Isso aqui é o log natural do módulo de u, só que o u é isso aqui. Então é o log natural do módulo da secante mais a tangente mais a constante de integração. Foi isso que a gente tinha visto. Só para vocês já lembrarem de onde vem isso, tá?
Então, aqui é o log natural da secante, do módulo da secante mais da tangente, variando de 0 a π sobre 4. Tá? Então, esse comprimento vai ser... No π sobre 4 vai ficar log natural, presta atenção, no módulo de secante de π sobre 4, mais tangente de π sobre 4, menos o log natural no zero. Log natural da secante de 0 mais tangente de 0. Secante de 0 mais tangente de 0. Tá bom? Então, esse comprimento vai ser log natural do módulo de... Quem é a secante de π sobre 4, gente? Não sei, professor. Tá. Então, pensa assim. Primeiro, π sobre 4, às vezes é difícil trabalhar em radiano. Então, vai para graus que fica mais fácil. Π sobre 4 são quantos graus? 45, certo? O que é secante? 1 sobre cosseno. Então, eu tenho que calcular 1 sobre cosseno. Eu tenho que calcular 1 sobre cosseno de 45. 1 sobre cosseno de 45. Mas quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Inverte. Então, fica 2 sobre raiz de 2. Tudo bem? Racionaliza. 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Então, a secante de π sobre 4 é raiz de 2, tá bom? Então, aqui é raiz de 2. Mais, quanto é a tangente de 45? 1, muito bem. Menos o log natural. Quanto é a secante de 0? É 1 sobre cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. Então, fica 1 sobre 1, que dá 1. Quanto é a tangente de 0? Tangente é seno sobre cosseno. Quanto é o seno de 0? 0. Então, dá 0. 1 mais 0, 1. Log natural de 1, 0. Então, fica log natural. Aqui é positivo, então o módulo pode sumir. Raiz quadrada de 2 mais 1. Então, esse daqui é o comprimento... Cadê a curva? Aqui. Dessa curva nesse intervalo. Tá bom? Então, é isso. Entenderam? Tem que lembrar de muita coisa. A vida é assim, a gente tem que lembrar de muita coisa. Pode ser, né? Não, vou ser bonzinho com vocês. A aplicação que eu coloquei foi trabalho. Tá? Foi sobre trabalho. Mas isso aí pode cair na prova da semana que vem. Tá bom? Porque na semana que vem, a gente vai fazer mais alguns exercícios disso. Vamos ver pressão. Vamos ver área de superfície de revolução. E se der tempo, eu vejo o centro de massa. Talvez não veja centro de massa. Tá? Mas se der tempo. Ok? Gente, um forte abraço. Estudem bastante. Arrebentem nessa prova 11, tá? E até segunda-feira, tá? Tchau.